e perdurou sobre toda a sua formação. Nós estamos falando de uma professora que, se eu não me engano, tem pelo menos aí 20 anos de carreira. Olha o tanto de tempo que perdurou isso. Então, extrapolando para a formação, Castro Carvalho orienta que a aprendizagem nesse ambiente deve conter formas de conhecimentos iniciais e que sejam transformados em conhecimentos científicos, garantindo assim o que Silva, 1999, enfatiza a evolução conceitual. Então, atividade realizada. Começamos a manipular o estelário, né? E observe que, diante da primeira pergunta, né, qual a diferença entre observar o céu com atmosfera e sem atmosfera, então já começa a causar um certo espanto para eles, né? A visão do céu melhora, nós vemos, melhora as estrelas. Os planetas também, olha aqui o meu, sem atmosfera eu vejo com mais riquezas de detalhes. Então, observe também que o nível de respostas variam, porque nós estamos trabalhando com professores de diversas faixas etárias e diversos tempos de trabalho também. Então, tem pessoas que foram recém-formadas, enfim, estão mais próximos da academia. Então, nesse episódio é possível ver que eles entenderam que a atmosfera, entre aspas, atrapalha, né? Aquilo que nós observamos no espaço. Então, isso proporcionou uma discussão sobre a evolução científica, sobre as sondas espaciais, telescópios, como tentativa de enxergar mais longe e com melhor nitidez. Então, verificando o nascer e o pôr do sol. Isso aqui foi um vídeo que é fácil de encontrar na internet, só para ilustrar, tá? Então, nós temos aqui basicamente o estelário, né? Ele é contido com algumas janelas importantes que servem para a sua manipulação. Observa-se aqui que, ao nascer, ele não está exatamente no ponto leste. E isso é uma coisa importante, porque todos eles acreditavam que nascia exatamente no ponto leste, porém no oeste. Então, a escolha do estelário, ao meu ver, foi de maneira bem assertiva, pelo fato de mostrar como se dá o processo. E nós verificamos da seguinte maneira. Olha lá o sol nascendo e se pondo, mas ele não se põe certinho no oeste, nem nasce no leste. Depois eu pedi para eles acelerarem num tempo, que é um recurso do próprio estelário. E aqui começa, né? O sol parece estar deslocando ao nascer. Aqui também é um se pôr. Agora ele nasceu mais ao leste. Mais ao leste do leste. Agora foi mais para a esquerda, está voltando. Estranho. E aí vamos então à discussão. O que nós tínhamos abordado nessa formação anterior? Exatamente as estações do ano fornecidas pela maquete. E aí foi que o docente Akenar observou que só existe um ponto um momento onde ele nasce no ponto leste, se põe no oeste, que são os equinócios. E isso foi uma coisa importante. Então, casou a ideia deles perceberem isso. Então, a interação do software permitiu essa visualização de desmistificação da concepção, geralmente transmitida por alguns livros, né? E a questão de linkar uma formação à outra, né? Que foi o complemento dado pelo docente Akenar. E como foi falado, já finalizando, a relação da astrologia, né? Então nós trouxemos algo que desmistificasse um pouco isso, de uma maneira um pouco superficial. Porque eu acredito que você tem que deixar a pessoa decidir em que acreditar. Em outras palavras, é isso. Você não pode chegar ferindo, e chegar com o seu arcabouço teórico e mostrar como devem ser as coisas. Então mostra e deixa a pessoa decidir. Isso faz parte da própria autonomia. Então, nesse momento que pensei na infância, eu imaginava o céu, tudo era imaginação. Que, se nós analisarmos bem, não é muito diferente do que os antigos pensavam. Eles olhavam o céu e viam essas imagens, né? Então, considerando esse próprio conhecimento, qualquer novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior, pronunciado por Carvalho, claro que isso daqui foi pronunciado também por outros, né? O
conhecimento prévio dos professores foi de extrema relevância para esse momento de discussão. E observe que o docente, Akenar, eu não sei se estou na frente de vocês, ele observa uma coisa, à medida que a gente acelera o tempo. O Sol passa por entre as casas do zodíaco. Então significa que ela situa na linha do Sol. Interessante. E continuando, já estou finalizando, observe aqui. Aquele docente Hegel, que falou sobre astronomia e astrologia, diante da discussão, observou o seguinte: como fazemos para saber o signo que estamos? Então fomentei a discussão. Eu não quis acabar com aquilo que ele acreditava, enfim, né? A docente Vega diz, ó, eu nasci em junho, sou de Gêmeos. Isso mesmo, está aqui, na data do meu nascimento, o Sol está nesse signo. Aí Hegel complementa, acho que é o Sol que diz qual é o signo do mês, e era assim que antigamente se determinava. Pode ser trabalhado como história dos povos. Então, nesse episódio, nós podemos perceber que houve uma generalização, né, da parte dos docentes sobre a posição dos signos, que possibilitou o docente Hegel a perceber que cada mês o Sol indicará um signo em que ele vai se encontrar. Considerações finais, passando rapidamente. Então, nós percebemos que, diante dessa prática, o uso do software foi muito bacana, muito fundamental, né? E que a importância de partir das questões prévias da temática para desenvolver todo um trabalho. Isso foi fundamental, né? E o fomento de discussões para que possam ser socializadas as dúvidas e também as certezas, e que o grupo chegasse em um comum acordo. Então essas foram as considerações que nós podemos chegar. E só para encerrar, essa referência aqui, o Decker, o Leonardo Decker, ele tem um roteiro prático de atividades com estelário muito interessante. Então, quem estiver interessado, por favor, pode anotar, se quiser me procure depois. Ele descreve o estelário e ainda tem um roteiro muito interessante. E, portanto, aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo a todos pela oportunidade. E desculpe pelo tempo. Bom dia. Oi. Nada. Eu queria ter feito essa pergunta antes, na apresentação anterior, e vou aproveitar e fazer para os dois agora. Lá em 80, quando eu estava trabalhando no conceito de campo de força, eu comecei a me aproximar dessas questões com o campo gravitacional. Eu entrevistei crianças de 4 anos até jovens de 16 no final do ensino médio. E daí a gente percebe, né, batia com os dados do Nussbaum, Novick, lá de crianças com concepções de terra, plana de terra, depois nós dentro da terra, aquelas coisas todas que a gente já conhece fartamente da literatura. Então eu vou meio um pouco na linha do que a professora Nicoleta colocou ontem, não sendo contra o avanço tecnológico, porque naquela época não existia softwares tão avançados como os que nós temos hoje, né? Mas eu vejo assim, a minha opinião, que a gente tem que explorar ao máximo a natureza, principalmente para crianças pequenas, né? E me preocupa não só softwares, mas planetários e outras coisas nessa linha, que se a criança tem concepção de terra plana, você leva ela para ver um planetário, um software dessa, ela pode criar outras concepções que estão muito distantes da que ela tem, quer dizer, naquela questão de portfólio lá. Então, eu vejo assim que usar direto o software tem as suas desvantagens também, quer dizer, deveria se chegar aí quando o aluno tivesse uma distração suficiente para entender isso. E me preocupa, antes disso, o treinamento, o trabalho com os professores, né, não gosto de falar de treinamento, mas o professor começar a usar e já ir aplicar. Quer dizer, é preciso respeitar tanto a natureza, né, que está aí à disposição, quanto o desenvolvimento cognitivo do aluno, senão a gente acaba
criando uma astronomia do aluno, uma astronomia do astrônomo e uma outra astronomia que estão no software hoje aí, que a gente precisa cuidar disso. Obrigado, professor Nardi. Eu concordo, de fato. Como eu falei na apresentação passada, então complementando essa, como se trata de um recorte, fica difícil nós abordarmos a formação como um todo, né? O que levou a usar o software. Por exemplo, quando nós construímos, eu falo nós, eu juntamente com os professores, os materiais didáticos para eles trabalharem, por exemplo, o relógio do Sol, foi levantada uma questão, né? Para onde apontava, né? E qual a variação que isso ocorria ou faria no instrumento. E diante dessas perguntas, eu tomei essa iniciativa, porque por mais que nós fomentássemos a discussão e não estava num tempo tão bom, vamos dizer assim, tempo, digo, nas condições meteorológicas para observação, eu tive que usar este instrumento, né? Eu também concordo que não pode ficar somente um instrumento, porque rouba a essência da astronomia, que é a observação mesmo, entender-se como parte do universo que se observa. Concordo plenamente. Mas teve esses percalços e nós tivemos, de uma certa forma, por causa do tempo do próprio mestrado, nos ajustarmos a essa realidade. Mas muito obrigado pela observação. Un comentario general en la línea de Nardi. A veces considero que abusamos del uso de los simuladores y estamos teniendo fe en los simuladores y los estudiantes quizás crean que ese software es el secreto del universo, porque todo está ahí. Entonces toda actividad de observación, toda predicción, el software la da. Y me parece que es un problema relacionado con astronomía cultural, relacionado con la epistemología, que tenemos que tener cuidado que estamos entregando nuestra alma a los instrumentos, a las herramientas. El software es plano, no hay aire, no hay tridimensionalidad, no hay sensaciones, no hay nada, pero nos predice el futuro en cualquier parte del universo, en cualquier punto de observación para cualquier instante, y eso es ir en contra de la incertidumbre existencial que todos vivimos, y que eso era el sello de la astronomía. Estamos perdiendo la incertidumbre porque el planetario nos da todo, el software nos da todo. Obrigado. Só complementando também, observe que eu fiz um recorte da formação. Todo o processo de observação ele não foi perdido, porque eu cheguei a comentar, antes de começar a própria apresentação, que no final, digamos assim, fechamos com chave de ouro a observação direta no céu e possíveis vínculos do próprio colégio e dos professores com os pesquisadores da área que se encontram na universidade. Ou seja, eu quis envolvê-los em mais um ambiente de aprendizagem, mas que não ficasse só nisso. Que o mais importante, por isso que eu enfatizei no começo da própria apresentação, a interação, a integração entre a escola e a universidade. E o que mobilizaria isso? A participação desses professores com os seus alunos no observatório de céu aberto, que é aberto a toda a comunidade. Então, eu entendo que há riscos, sim, se nós nos basearmos somente nos softwares, mas não podemos deixar de lado. Ele pode ser um recurso, mas assim como os livros didáticos, eles não são a palavra final de um determinado fenômeno, mas é um recurso que te dá caminhos para se perceber tal fenômeno. Então, eu acredito que o software te dá um recurso. Ele é mais um recurso, mas não é, como vocês falaram, contaram muito bem, a verdade final sobre aquilo que se observa. Então, claro, a observação direta ela é fundamental e isso não foi perdido durante a formação. Mas obrigado pelo comentário. Então, para encerrar as comunicações orais dessa manhã, agradecemos ao Fábio Matos Rodrigues. Passo a palavra, então, para o professor Paulo Bretones.
Pessoal, então, seguindo a programação, rapidamente duas questões que eu quero fazer um comentário com vocês. Eu quero fazer comentários com vocês. A primeira é que teremos uma assembleia, não é? E entre outras coisas é para discutir o lugar do próximo SNEA, né? A candidatura anterior foi cancelada, houve desistência, e nesse sentido nós temos aí para 2018 a questão em aberto. Então nós estamos recebendo candidaturas para que isso seja discutido na hora da Assembleia, tá? A outra coisa é que nós tínhamos planejado agora, vamos fazer, né, a foto coletiva, que é muito simples, é só vocês saírem por aquela porta e é logo ali depois do vidro. Cuidado para não bater no vidro. Bom, e aí, na sequência, não sei se tem muita gente aqui, tem muita gente que não veio agora de manhã, não sei se a gente faria outra na parte da tarde, mas é bom que o pessoal fique aglutinado aí para tirar pelo menos uma foto bem representativa, tá bom? Isso é uma preocupação de quem quer que os SNEAs sejam permanentes, né? Que seja continuado isso. Por isso essa memória, essa vontade de tirar foto, registrar tudo, né? E os candidatos, por favor, apareçam. É só né? As fotos, depois é igual o cocô do índio, ninguém vê. Esse tipo de crítica não se coloca, eu acho lá, depois do bullying de ontem no Planetário, só o Canhato pode falar. O Canhato fala, é tudo lindo, tudo legal. Aí quando a gente dá opinião, é incrível, né? Bullying, onde que a gente reclama o bullying do evento já? Você quer falar? Vê lá o que você vai falar. Não, você também lembrar sobre os anais, sobre a publicação dos anais. Lembrasse o quê? Ué? Alô? Não, era só algo que o Sobreira já mencionou, eu pensei que o Paulo fosse, o Bretones fosse repetir. A publicação dos artigos, dos trabalhos, dos anais desse evento é importante. E o Sobreira vai estar centralizando o recebimento desses. Eu pensei que era essa informação, então eu acabei falando agora, tá? Então, o único detalhe sobre isso é que eventuais correções que vocês queiram fazer para mandar a forma final, mandem em quanto tempo que a gente sugere, né? 2 semanas? 2 meses? Não. Bom, enfim, façam quanto antes, tá certo? Porque o processo, né, 1 mês eu acho que está razoável, mas a gente vai esperar um pouco isso para fazer a forma final, tá? Portanto, corram com essa última versão. Vá. Só para lembrar uma coisa, não é só o prefeito do Rio de Janeiro, meu patrão, que recebe golpe de canguru, não, tá? Ele não está prestando atenção. Ele foi brincar com a turma da Austrália, dizendo que colocou lá um canguru e o prédio estava todo bagunçado, né? O pessoal foi para um hotel e foi aquele esculacho. Aí o outro ali está brincando de canguru com você, te dando soquinho. São as diferentes formas de amor. Gente, vamos lá então. Olha, é logo ali na saída, tá bom? Vamos fazer já e a gente já se encontra. Um abraço. E microfone. O microfone. E o microfone. Vindi. Então vamos lá. Eu vou denunciar o bullying. O presidente da SAF. Ele vai aproveitar e vai aumentar o bullying.